Mas vamos lá. Então, enquanto isso, depois vem o conceito de alta performance do Rodrigo, mas o meu é aquilo que a excelência naquilo que você se propõe a fazer. E essa alta performance ela é muito relativa. A alta performance para um jovem de 18 anos, fisicamente, é diferente de uma alta performance para quem tem 50, 60 anos. Entende? Então, a alta performance é você fazer com excelência aquilo que você se propõe a fazer. E os parâmetros de acompanhamento devem ser mais você mesmo, ou no máximo pessoas em situações análogas, do que você se comparar com alguém top de algo que você se propõe a fazer. Um exemplo, você se compara para jogar basquete, vai se comparar a Michael Jordan? É difícil, é difícil. Se comparar às vezes com um atleta amador top já é complicado, imagina assim. Então a lógica é, use como parâmetros as coisas que você mesmo já faz, né? E a questão não é que tenham segredos de alta performance. No entanto, o sucesso deixa pistas. Sucesso também é relativo, né? O sucesso para alguém pode ser uma questão familiar, tá bem com os filhos, tá bem no seu emprego, empreender bem, viajar muito. Depende de como cada um enxerga isso, né? Mas, como eu disse, o sucesso deixa pistas. E deixando pistas, você pode fazer uma coisa que em PNL a gente chama de modelagem. Não é copiar ou plagiar alguém, mas buscar entender o que aquela pessoa faz e que traz alta performance para ela. E qual é, principalmente, o cerne dessa nossa live de hoje? Ainda não consigo ver a volta do Rodrigo, né? Mas vamos lá. O cerne dessa aula de hoje. A alta performance junto com os perfis comportamentais. Porque cada um de nós vê um mundo diferente. E os perfis, que são coisas muito inerentes, coisas naturais da gente, em cima de crenças e como nós somos, desde pequenos mesmo. Porque filhos, gêmeos às vezes, criados em situações análogas, têm personalidades, ou podem ter personalidades diferentes, né? E cada personalidade dessa, cada perfil desse, ele vai trazer algo de bom e algo que precisa ser melhorado. Você não fica amarrado ao seu perfil, mas, no entanto, ele diz muito sobre você. Eu não, a Aline estava aí, né? O perfil do Rodrigo é o quê, Aline? Se você puder me dar esse feedback enquanto ele não volta. Ó, legal. Voltando, vamos ver se fisicamente em outro lugar ele consegue. Vamos aguardar um pouquinho. Welcome back. Tá me ouvindo? Lhe ouço, lhe ouço. Você me ouve? Marcelão? Eu lhe ouço e ouço o pessoal aí também. Tá me ouvindo ou não? Ó, legal. O que a Aline está me passando ali? Que o Rodrigo é SI, no caso, né? Estável e influente. Como a minha esposa Josi, coincidentemente, né? Eu sou D puro, né? O dominante. E existe perfil bom ou ruim? Não. Qual é o melhor perfil? O seu. O seu, porque é quem é você. Mas conhecendo ele, você consegue potencializar, que é um dos segredos do sucesso, né? Que é potencializar as suas virtudes e habilidades e entender aquilo que os pontos de melhoria, para não dizer contras, né? Os pontos de melhoria para que você possa desenvolver isso e crescer com isso, entende? Obrigão ainda não. Acredito que é a minha internet. Tá me dando feedback ali. Então, Rodrigão, se você quiser,
para a gente não perder mais tempo, etc., investir nisso e deixar o pessoal esperando, o Rodrigão vai ser falando, mas na verdade escrevendo. Coloca aí as suas percepções e daqui a pouquinho, se você quiser, a gente tenta de novo. Vai colocando, eu vou te chamando. Porque eu gostaria que vocês ouvissem, mas se não tá, a gente vai do jeito que dá. Uma das coisas que é importante, principalmente nesse momento em que não está correndo como gostaríamos que fosse, houve um tempo em que a minha dominância ela era tão pura e tão forte, e eu sem conhecer tudo aquilo que eu poderia e deveria conhecer, nesse momento, eu já estaria chateado, frustrado, por algo não estar acontecendo do jeito que planejei e me esmerei para que estivesse acontecendo. Só que o perfeccionismo, tanto que dizem em muitas entrevistas de emprego, o único defeito que as pessoas citam é o perfeccionismo, né? Não, o meu perfeccionismo é o meu defeito. E na verdade querer as coisas bem feitas é uma virtude, mas é importante perceber que o feito é melhor que o perfeito. É uma frase, uma máxima que estaria furioso, é verdade, né? É uma máxima que a gente ouve muito. Não quer dizer que você nunca vai buscar a perfeição, você vai buscar. Só que ela vive no imaginário, ela não vive no mundo real. Porque no mundo real acontecem coisas como essa. Tem a tecnologia, porque a tecnologia ela nos ajuda muito, desde que ela funcione. Ela funcionando, ela facilita a vida de todo mundo. Como conversamos na última live, quando eu falava com o Marcos, era inimaginável, algum tempo atrás, estarmos conectados de uma forma tão simples, com um celular caro, barato, com internet boa, ruim. Claro, a internet ruim ela prejudica essa questão de uma coisa síncrona, que é a live. Mas, no entanto, a gente sabe que amanhã isso vai dar certo. Então, aquilo que não tem remédio, remediado está. E o meu perfil como dominante, ele tinha... Quem tem uma alta dominância, que é o meu caso, quais são os pontos que devem ser desenvolvidos para buscar uma alta performance? Aqui eu estou com o slide na minha frente e a primeira coisa é ser mais paciente e empático. Gente, lá em 2017, quando eu comecei com isso, no primeiro curso de desenvolvimento e liderança, com a minha head trainer Raquel, ela ficou muito claro. O que eu fui buscar nesse curso foi ter mais paciência mesmo. Por ser muito exigente comigo, eu era muito exigente com os outros. E eu não conhecia isso de perfis. E performance, para mim, era uma coisa... As coisas tinham que acontecer rápido, rápido. Eu pego as coisas muito rápido. Acontece, eu vou lá, decido e vai. Nem todo mundo é assim. Se o Rodrigo tivesse aqui, a gente estaria conversando... porque por ele ser SI, estável e influente, enquanto o meu perfil ele é mais direcionado para a questão resultado, velocidade, etc., o estável e influente ele é mais direcionado para a questão de relacionamento. De relacionamento. Olá, voltamos para o primeiro lugar. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Legal, vamos ver por quanto tempo. Pois é, rapaz. Peço até perdão ao pessoal aí, que eu acredito que seja a internet aqui, que está muito, muito ruim. Eu aproveitei exatamente esse momento para falar de perfeccionismo mesmo. Que coisas de antes eu já estaria com estranho franzido, assim, né? Porque eu tenho grandes marcas de expressão. Claro, eu faço 45 anos amanhã, não sou nenhum menino. Mas eu tenho mais marca de expressão do que deveria. Amanhã? Amanhã, é. Mais marca de expressão do que eu deveria. Em função disso. Eu já fui bem mais velho do que eu sou hoje. É o que a gente comenta em casa, né? Então,
E isso da autodominância, quais são os pontos a desenvolver? Essa questão de paciência e empatia, eu precisei, desde 2017, quando eu comecei com PNL, desenvolvimento humano, essas coisas, o que eu fui buscar foi isso. E eu encontrei, por óbvio, o meu perfil natural sendo de alta dominância, eu ainda preciso pensar para ser paciente. Ainda não é uma coisa natural, mas já melhorou bastante. Antes eu explodia muito rápido. É próprio do seu perfil, né? Seu perfil, esse perfil dominante, para que ele seja paciente, é um trabalho, é um processo, né? Não é assim, não é. E também não vai ser todas as horas. Travou para mim de novo. Travou? Travou, mas agora voltou. Quando você falou travou, voltou. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto, do seu perfil, né? O perfil dominante, que é o perfil de Aline também. A Aline tem um perfil dominante, e aí tem que ser trabalhada essa questão da paciência, que muitas vezes também, né, por seu perfil natural ser um dominante, às vezes vem uma explosão repentina, enfim. Mas aí quando você começa, como você falou aí, eu peguei um pouco de você falando, quando você começa a estudar, entender dos perfis, entender como cada um funciona, como cada pessoa funciona, o dominante, o influente, o estável, o conforme, né? Eu, por exemplo, sou estável, influente, estável, influente. E às vezes eu estou muito estável, né? Às vezes eu caio em estar no natural ali muito estável, que aí eu digo, não, eu tenho que buscar aqui uma dominânciazinha para poder avançar, porque se eu ficar só ali no estável, se eu não flexibilizar, e se eu fosse também só para o influente, as coisas não vão andar. Então tem que ter esses estudos, aprendizado, aprender como flexibilizar também da maneira que não venha a prejudicar a si mesmo, que às vezes você começa a flexibilizar demais e acaba lhe prejudicando, né? Então você tem que ter um equilíbrio aí do seu perfil natural, que o seu perfil natural é estável, ou se o seu perfil natural é dominante, ou se o seu perfil natural é conforme, ou é influente, então você tem que flexibilizar, mas não ao ponto de sofrer com isso. Né? Que aí é Sim. onde vem que não, no meu entender, vai estar balançando um pouquinho aqui, mas é porque eu tô improvisado aqui. No meu entender, né, alta performance que vem os três pilares, né, que é o emocional, o espiritual e o físico. E aí você tem que buscar, né, o equilíbrio nessas três áreas, porque aí você vai começar a viver bem melhor, né? Quando você está bem fisicamente, quando você está bem emocionalmente, né? Uma live começa a cair, você é dominante, mas você não se estressa, você está ali bem, né? Bem, bem emocionalmente, né? Você está bem fisicamente e você também tem que estar bem espiritualmente. Eu acho que a alta performance ela passa por esses três pilares, né? E aí voltando aos perfis, né? É ter essa flexibilização, né? Mas também que não possa também estar levando você a sofrer com essa flexibilização. Eu tenho ali a amplitude, né, da flexibilização. Às vezes, é claro, por um tempo, você pode até flexibilizar, tipo, tá num projeto, você é um estável e o seu projeto depende de você ali passar 6 meses, 5 meses, 4 meses, flexibilizando sua dominância para cima, que você faça, né? E que depois você possa também viver o seu perfil natural, porque senão complica também, na minha opinião. Sim, porque flexibilidade, a gente não pode confundir
com você ir contra os seus valores, ou, usando uma palavra forte, prostituir aquilo que você quer, né? Isso. Porque o flexibilizar é você se aproximar do outro. Você vai até a metade do caminho, o outro vem até a metade do caminho. Aí vocês estão flexibilizando, buscando algo em comum. Não dá é para você trair todos os seus valores, né? Porque aí você não vai ter alta performance mesmo. Porque uma das coisas da alta performance é descobrir missão e valor. É Ter, ter, verdade. ter digamos assim, objetivos e metas claras e traçar planos para aquilo. Isso. Então, trazendo para Você, o trabalho, por exemplo, se você não acredita naquilo que a sua instituição está fazendo, a tendência é você não conseguir uma alta performance, porque vai verdade, contra aquilo que você gostaria, né? É difícil, verdade. é difícil. E é como você falou, né? Enquanto E é como você falou, tem que ter suas metas, seus objetivos bem claro e fazer esse planejamento, né? Fazer esse planejamento, né? Com essa, sabendo onde você quer chegar, né? Com a visão positiva de futuro, né? Você tem que ter uma visão de futuro. E claro, você não vai ter uma visão negativa, você tem que colocar na sua mente uma visão positiva do seu futuro. E aí você, com esse planejamento e entendendo dos perfis, entendendo de pessoas, né, você vai chegar mais rápido a esses objetivos, a essas metas que você colocou no papel. Então você tem que ter esses objetivos, essas metas claras, ter esse planejamento, sabendo aonde você quer chegar, porque aí quando você tem isso claro, você não vai desvirtuar os seus valores, como você falou. Você tem valor e você tem uma missão a cumprir. E essa missão engloba os seus valores. Porque se você começa a corromper os seus valores, fica até mais difícil de você chegar nas suas metas e nos seus objetivos. exatamente. Eu falei um pouco antes, enquanto você estava na movimentação, sobre modelagem, né? E uma das coisas que modelando pessoas de sucesso é muito claro é que é necessário ter as suas metas, objetivos e seus planos no papel. Não mantém as coisas só na cabeça. No coaching, a gente fala muito, até na nossa mímica, né? Do que é o processo de alta performance, né? Que busca potencializar as suas qualidades e eliminar eventuais impedimentos de uma vida sistêmica. E a gente fala muito do mural da vida extraordinária, né? Que é algo que está alinhado com a visão positiva de futuro, que é você colocar algo de forma visual, inclusive, e que permita que você se veja associado, que aí, vindo para a PNL, você feche os olhos e se veja dentro daquelas imagens. Porque se você não enxerga aquilo que você efetivamente quer, é mais difícil correr naquela direção. Isso. E o sucesso e a alta performance, ela passa muito por gestão de tempo. Por que gestão de tempo? As pessoas muitas vezes vivem ou muito no passado ou muito no futuro e não vivem o presente. A gente falou muito de planejamento, visão positiva de futuro, onde eu quero chegar, só que o seu futuro é construído hoje. Então você precisa, em termos percentuais, os estudos falam ali de 10% do passado, que o passado é uma biblioteca para você, aquilo que você precisa consultar alguma coisa para verificar algo que errou para não errar de novo. Trazer o aprendizado, Aquilo... né? Trazer um aprendizado, trazer uma lembrança boa e aprendizado daquilo que não foi bom, né? Exatamente, exatamente. E o futuro para os nossos planos. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve, verdade. Só que você precisa manter ali 60%, 70% do seu foco no hoje. No hoje. E aí a gente falou de objetivos e metas Porque claras. se você não faz, se você não faz hoje, se você não começa a agir hoje, o seu planejamento, o seu futuro não vai chegar da maneira que você quer, né? Às vezes Exatamente. nem chega. Por quê? Porque você tem que, claro, planejar, ter as metas, mas agir a partir dessas metas, começar a agir no agora, no hoje, né? Porque se você só deixar para agir amanhã,
depois você deixa para agir amanhã, e é aquela história, né? Ah, segunda-feira eu vou para academia. Segunda-feira, Sim, enquanto tiver segunda-feira, você vai para academia. Enquanto tiver segunda-feira, você começa o regime. Enquanto tiver segunda-feira, vai nessa. exatamente. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Sim. Você falou aí de deixar para amanhã. Quando você chegar amanhã, o amanhã é hoje. E aí tem um outro amanhã. Não, não, não chega, não chega. Uma das outras coisas que as pessoas de alta performance têm é que elas sabem dizer não. Se você não souber dizer não, você não consegue elencar prioridades e cumprir aquilo que você se propõe. Marcelinho, meu filho tem 8 anos e eu digo para ele, meu filho, primeiro você tem que fazer aquilo que te aproxima daquilo que você precisa fazer, né, dos seus objetivos. Aí você faz isso primeiro. Depois você pensa em outra coisa. Ah, Marcelo, você está me dizendo que eu não tenho que ajudar ninguém? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que em determinados momentos você tem que dizer não. Não é que você tem que dizer sempre. Que Mas você tem que isso. dizer. Pode falar, Marcelo. Pode falar. E que isso trazendo, voltando para os perfis, né? O estável influente, ele tem mais essa dificuldade de dizer não do que o dominante, do que o conforme. O estável, né? E o influente, ele tem essa dificuldade de dizer não, mas é aquela questão, você tem que flexibilizar e tem que aprender a dizer não na hora certa, né? Como você tá até falando aí do Marcelinho, né? Mas para o estável e o influente, dizer não, às vezes, ele sofre com isso. Ele sofre muito em dizer não, mas ele tem que aprender a dizer não. Porque Sim. senão, ele começa a viver em favor do outro e esquece de si. Porque tudo você diz sim, tudo você diz sim, tudo você diz sim, e aí você acaba não vivendo, né, por si e vivendo para o outro. Por isso que é importante, né, a flexibilização e saber, na realidade, dizer não, como você falou, né? E por que a gente fala tanto de perfis aqui? Para quem não conhece, tanto o Rodrigo quanto eu, a Aline, Josi, somos analistas de perfil comportamental. Então, por isso que a gente fica citando essas coisas. Quem quiser saber mais, tem coisas no meu feed, no de Rodrigo, etc. Tem literatura disso, da metodologia DISC. É fácil de ver. Mas, claro, eu aqui, como dominante, falando para vocês que tem que dizer não, para mim, como o Rodrigo acabou de dizer, é mais fácil. Para o estável e para o influente, é mais difícil. Então, ele tem que trabalhar isso. Eu já tenho desafios maiores da paciência e da empatia que eu falei antes. A empatia, ela não é necessariamente uma coisa muito muito simples para o dominante, né? Só que, na questão da teoria dos valores também, Rodrigo, só trazendo mais esse dado, o meu valor maior é o social. Por isso que eu sou um dominante mais para o lado do influente, entendeu? Não que a influência, a minha influência é exatamente 50, só para não dizer que eu sou DI, né? Ela é 50, mas o fato de ter o valor social alto, ele traz isso de conseguir ver mais. Mas imagina um dominante que tem um valor político maior, não político partidário, tá, gente? As eleições estão chegando, mas não é isso, né? Um valor político mais alto, ele vai tender a precisar de um esforço muito maior, demandar muito mais energia para flexibilizar isso. Isso. Né? E às vezes esse dominante que tem um valor político e ele é autodominante, né, muitas vezes, se ele não entender de perfil, se ele não estudar sobre perfil, se ele não se flexibilizar, ele acaba sendo aquela pessoa que leva o título de arrogante, de que quer passar por cima de todo mundo, mas é o perfil dele, é o perfil dominante com o valor político, e aí ele tem que trabalhar isso, ele tem que trabalhar, Sim. né, dentro do seu perfil para que ele possa flexibilizar e as pessoas também entender o modo dele de agir. Porque é o seguinte, quando você pega, por exemplo, um estável, eu sou estável influente, você pega um estável alto, né?
E eu estou falando aqui, pessoal, porque existem níveis, né? Existem níveis, um estável mais alto, dominância alta, média, baixa, enfim. Um estável alto, colocar ele para trabalhar junto de um dominante alto, dependendo do cargo, os dois vão sofrer muito. Por quê? Porque o estável, né, vai sofrer com o dominante, que o dominante quer tudo para agora, tudo para hoje. Dominante alto, ele passa por cima de tudo e quer porque quer e tem essa meta e vamos, é hoje, é agora, tal. E o estável não. O estável alto, ele já tem que ter um planejamento, ele tem que e aí é onde entra a flexibilização e aprender mais, né? Quem você é e quem o outro é. E os dois, tanto o dominante como o estável, né? Abrir mão um pouquinho, eu digo abrir mão, é flexibilizar para que possam trabalhar juntos, né? Num projeto, para que possam trabalhar junto, até mesmo um casal, por exemplo, que um é muito dominante, o outro é estável, então entender um ao outro, né, e saber também aqueles momentos que o estável precisa, né, estar refletindo, estar só, estar descansando a sua mente ou planejando algo, né? Então o dominante entender também esses momentos e o estável também entender o momento do dominante, aquele momento que ele está para passar por cima de tudo, Sim. né? E aquilo Tem que eu que estava entender. dizendo ali mais cedo, que era cada um tem que ir até a metade do caminho, entendeu? E ambos se encontrarem nas suas flexibilizações para poder conviver. Um dos itens que eu elenquei aqui de alta performance é comunicação. E comunicação você tem assim, explicitando para o outro o que você necessita e atendendo também a necessidade do outro. O Jones colocou ali, provavelmente naquele momento que a gente estava falando de prostituir os valores, né? De abrir mão da própria vida para fazer o que o outro precisa, né? Não precisa abrir mão. A lógica não dá para fazer isso, mas você precisa entregar algo, entregar para receber, entendeu? E a Helena colocou ali, dizer não enfatizando os ganhos, é mais ou menos por aí. Porque tudo depende de como você diz, o próprio semblante, ao dizer, eu como dominante, o meu não, ele provavelmente, se eu fizer ele no repente, ele é mais duro que o seu, entende? Mas a lógica dizendo, enfatizando os ganhos, a lógica é essa, é explicar. É importante dar os porquês. A gente fala muito de missão e propósito, e principalmente no mercado corporativo, muita gente não tem noção do porquê está fazendo as coisas. Verdade. Se você fizer as coisas só, o salário lá no final do mês é bom, por óbvio. Precisamos, né? Precisamos de dinheiro, precisamos ganhar. Mas ele não pode ser o único objetivo que você tenha. Porque senão a tendência é você não ter uma alta performance naquilo que você está fazendo. Verdade. Verdade. E E, buscar novos conhecimentos também ajuda muito na alta performance. Por quê? Porque você aprende coisas novas, que é isso que a gente está falando. Um dominante e um estável que nunca leram nada sobre isso, não estudaram a exaustão como a gente fez. A tendência de eles não conseguirem trabalhar bem é muito maior do que eu e você trabalhando juntos, por exemplo. Porque a gente sabe o que tem que fazer para atender a expectativa e ir em direção a um objetivo em comum, entendeu? isso. E quando se entende de perfis, quando começa a usar de maneira mais, posso dizer, melhor, né, o seu perfil e o outro também, como você falou, cada um ali, né, a metade do caminho percorrer, e o dominante, pronto, o dominante é aprender a ser mais paciente, o dominante é aprender a dividir mais as decisões, o dominante é aprender a cooperar mais, ouvir mais, que é uma dificuldade que a gente sabe do dominante, né? Mas aprender isso. Já o estável, que é o meu caso, né? Às vezes o estável, ele tem até medo de discordar, né? Mas saber discordar
quando necessário, né? E aí vai fazendo esse trabalho e também o estável, ele aprender a apresentar-se de forma mais segura, né? Porque o estável, ele tem às vezes ele passa uma certa insegurança na hora de apresentar-se. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que realmente tem medo de magoar o outro, tem medo de machucar o outro, e é aquela coisa que volta, tem medo de dizer não, enfim. Então é trabalhar esses perfis, trabalhar para que possamos ter alta performance, né? E como nós falamos, Sim. ter as metas bem definidas, né? Ter a visão de futuro, saber agir no hoje, saber dizer não, também delegar, saber delegar, né? Porque existe também uma dificuldade em alguns perfis em delegar, né? E aí é também trazer essa delegação, você saber, você que é líder de equipe, você que trabalha com pessoas, você saber e entender que precisa delegar algumas tarefas. Tem pessoas, dependendo do perfil, que carrega tudo nas costas, né? E às vezes está lá. Eu já fui em empresas que tem 5 pessoas, um está fazendo o serviço de mais 3, tem 3 lá que está tomando um cafezinho, que ele poderia delegar ali, não está levando esse peso todo e a empresa girar mais facilmente. Então tem que também saber delegar para poder alcançar essa alta performance, tanto É, pessoal como profissional. sim. O dominante e o conforme, que a gente falou um pouco do conforme aqui, porque a gente não tem o C, mas tem muito disso, né? A dificuldade de delegar não é necessariamente, mas muitas vezes parece que se o outro fizer não sai tão bem quanto o dominante ou o conforme fazendo, entendeu? Só que a lógica é, você precisa delegar, e delegando e ensinando, não é delargar, é delegar, Delegar. né? É, Essa questão da o- busca de novos conhecimentos, eu uso uma coisa que eu li algum tempo atrás, que chama a teoria do bote. Não sei se alguém já ouviu. É o bote de remar, tá? Que a lógica é, às vezes a pessoa só estuda ou só executa. E a lógica é, se você tiver no botezinho a remo, se você só executar ou se você só estudar, a tendência é você ficar girando no mesmo lugar. A lógica é, você aprende e aplica. Aprende, aplica. Alta performance passa por isso. Então, os itens que a gente falou aqui, que eu anotei, foram, para a gente fazer uma recapitulação: objetivos e metas claras, planejamento, visão positiva de futuro, definir prioridades, saber dizer não, delegar o que pode ser delegado, comunicação, que é isso das nossas flexibilizações de vinda, a flexibilidade, aquilo não deu certo, rever, alinha o plano e vai de novo, e essa busca incessante, contínua, eterna por novos conhecimentos. Só colocando que sempre em prática. só estudar não dá certo. A lógica é, muitas vezes, você não precisa de mais um estudo, mais um curso, você precisa aplicar. E isso tem muito a ver com alguns perfis que têm um certo medo na aplicação e implementação das coisas, né? Mas todos os perfis, eles têm coisas boas e coisas a melhorar. E a Isso. alta E, performance, ela passa por isso. Você potencializar aquilo que você vai bem e você desenvolver aquilo que você tem a melhorar. Só que, cuidado nisso. Precisa desenvolver aquilo que te aproxima do objetivo. Lá no sul a gente tem um termo, não sei, um ditado, não sei se tem muito aqui, que é dar murro em ponta de faca. Não adianta você ficar focando naquilo que você não vai bem. Foque primeiro naquilo que você vai bem. Busque melhorar nas verdade. suas coisas, mas para ter alta performance, principalmente em campos que você queira fazer, que você goste de fazer, porque se você não gosta, é muito difícil que você vá ter uma alta performance. Você pode cumprir aquilo que é determinado, cumprir as suas metas, mas a que preços?
A alta performance, ela passa por ter objetivos e metas claras que te ajudem. Entendeu? E como você falou, né? Tem que ter esse aprendizado contínuo, nessa busca de conhecimento e colocar em prática todos os dias. Colocar em prática, senão você vai ficar obeso mentalmente, né? E aí muitas vezes você até pode depois se frustrar com isso, porque estuda, estuda, tem um aprendizado contínuo e, enfim, nós sabemos que a vida ele é um eterno aprendizado, né? Um eterno aprendizado. E aí nós temos que estar aprendendo todos os dias e colocando em prática aquilo que nós aprendemos, né? Desenvolver isso. E também uma coisa muito importante é ter foco, né? Como você colocou aí, né? Tem que definir prioridades, né? E ter foco. Ter foco, por quê? Porque existem muitas distrações, né? Que podem tirar você do seu caminho e você perder de ter alta performance, perder de chegar nas suas metas e nos seus objetivos. Então, ter foco, um foco constante, um foco consciente de que você vai chegar na sua meta, no seu objetivo, e que essas distrações você possa estar deixando de lado para que você possa assim chegar realmente no seu objetivo, né? E nós estamos falando aqui, voltando novamente para os perfis, né? Para quem ainda não sabe, nós temos os 4 perfis, né? Tanto dominante, influente, estável e conforme. Sendo que nós estamos falando aqui que tem pessoas que têm o dominante alto, conforme, estável e influente baixo, ou seja, é dominante. Tem outros que têm o conforme alto, ou seja, nós temos os 4. Então, nós temos que desenvolver as competências dos 4. As competências dos 4. Aquele que a gente é menos bom, a gente flexibiliza e aprende mais um pouquinho para melhorar. Não é isso, Marcelão? Exatamente, exatamente. Eu selecionei aqui dentro, eu abri uma caixinha de perguntas ontem, e aí, dentre as perguntas, selecionei 4 para a gente falar nesses últimos minutinhos aqui que a gente tem. Que são, que atividades fazem o tempo voar para vocês? O que faz o tempo voar para ti, Rodrigo? Como é? As atividades que fazem o tempo voar para vocês. Que a lógica é você, naquele estado de flow, sabe? O que você está fazendo que te traz. Não precisa dizer o que é, entendeu? Mas a lógica é. Essas atividades que fazem o tempo voar, que é o estado de flow que eu citei, são as coisas que estão muito alinhadas com os seus valores, seus objetivos. O tempo cronológico ele é o mesmo, né? Os segundos passam na mesma velocidade, mas existem atividades que você está fazendo e que o tempo passa rápido. Isso é um sinal que nisso, você tem alta performance. Isso. Para mim, as atividades que são aquelas que eu vejo que eu estou conseguindo chegar mais próximo do meu propósito, da minha meta. Então, quando eu estou fazendo as atividades que eu vejo que está chegando mais próximo do meu propósito, das minhas metas, que eu estou caminhando em direção àquilo que eu quero, aquela minha visão positiva de futuro, o tempo passa rápido, muito rápido. Legal. Que é um sinal de que isso você tem alta performance no que está fazendo, né? Uma outra que eu Isso, vou fazer isso. questão de responder aqui é: o que te faz acordar energizado e motivado? Gente, eu não acordo energizado e motivado. Energia e motivação é decisão. Eu decido, ao acordar, fazer tudo aquilo que, primeiro, aquilo que me aproxima dos meus objetivos. Eu fiz o ritual, aquele do milagre da manhã, aqueles 30 dias, depois flexibilizei, não faço aquelas atividades 1 hora de manhã, eu prefiro fazer minhas atividades físicas mais à noite, mas eu faço toda aquela questão de afirmações, etc. Tudo isso são decisões. Se eu puder
eu tô de férias, tá? Eu volto a trabalhar na segunda-feira, né? Eu tô de férias. Nesse momento, o que que eu gosto? Eu gosto é da madrugada. Então, a hora que vocês estão acordando é a hora que eu estou indo dormir. Por quê? Porque se eu deixar, se eu dormir na hora que você dorme, eu vou acordar tarde agora que eu estou de férias. Porque eu não acordo energizado e motivado. Para mim, funciona muito mais à noite. Passo a minha madrugada no silêncio, etc. Não preciso de café, nada. A lógica é a hora que eu funciono melhor. E é isso que você precisa encontrar para a sua vida. Você É, encontrar os momentos em que você rende mais. nós até já conversamos sobre isso, né, Marcelão? Que eu também, eu produzo muito mais à noite, né, do que pela manhã. Então é o que você falou, são decisões, né? São decisões e você decide, você acorda e você decide o que você quer. Se você decide ter aquele dia feliz ou se você decide ter aquele dia estressante. Enfim, são decisões que você toma e essas decisões, na minha opinião, não é só na hora que você acorda, né? Você Sim, acorda, você toma uma decisão, é, antes do almoço ou depois do almoço você toma outra decisão. Decisões são todas as horas, mas enfim, eu estou pontuando aqui, né, que são algumas decisões que você toma durante um dia, né? Decisão de fazer isso ou decisão de não fazer isso. Decisão de ser feliz durante essa parte do dia ou decisão de me estressar por conta disso que aconteceu, ou eu ressignifico aquilo e tomo uma decisão de que aquilo não vai atrapalhar o meu dia, entendeu? Então são decisões, como você falou, né, decisões que cabe a mim, cabe ao Marcelo, cabe a você fazer no dia a dia, né? Decisão de ser motivado, de se motivar, de buscar a automotivação, né? E nós temos, eu sempre faço, né? A questão dos motivos de gratidão, isso me ajuda muito, né? É uma decisão que eu tomei de todos os dias colocar ali os motivos de gratidão, porque ali eu me lembro, né? E eu vejo o quanto, né? O quanto eu sou feliz, o quanto eu sou próspero, o quanto eu sou, né? E aquilo me anima, aquilo eu faço as gratidões, é uma decisão de fazer as gratidões para animar mais o meu dia, para o meu dia ser mais feliz, para me lembrar, né, que eu estou vivo, que eu estou respirando, que eu tenho uma cama para dormir, que eu tenho, enfim. Então são decisões diárias que você precisa fazer. sim. E muitas pessoas têm a tendência a imaginar que aquilo que está bem é só obrigação. Como você falou, o sol, a cama para dormir, o ar que respira. Você tem agradecido isso? Ou você tem só reclamado daquilo que não tem? E Helena colocou ali: inspire amor, inspire gratidão. E a lógica é essa mesmo. É essa mesmo. Precisamos primeiro ser gratos. Não é comodismo, não é isso que eu estou dizendo. A lógica é: você tem que ser grato e buscar as coisas que você quer. Obstinação é, eu digamos assim, a minha característica mais forte, eu acho assim. Eu sou muito obstinado mesmo. E as outras duas perguntas que a gente tem aqui, eu vou falar elas duas juntas para a gente conversar sobre elas. Qual característica pessoal você acha que tem mais forte que a maioria? Cortou Vou um pouco, perguntar, Marcelo. tá? E o que você... Desculpe, tá me ouvindo? Marcelo, Tá me ouvindo, João? ouvi, Hã? agora ouvi. Legal. Então, assim, qual a característica pessoal que você acha que tem mais forte que a maioria? E o que você faz com naturalidade e que parece difícil para os outros? Isso é importante para a questão dos perfis, sabe? Porque aquilo que você faz com naturalidade provavelmente são coisas inerentes Calma, ao seu perfil. calma que eu sou estável, calma. Uma coisa por vez. Qual é a primeira? Agora trancou, Rodrigo, não te ouvi a última frase. Marcelão?
Estou te ouvindo. Estou dizendo calma que eu sou estável. Qual é a primeira pergunta? Vamos de novo. Qual a característica pessoal que você acredita que tem mais forte do que a maioria? E a outra que é alinhada é o que você faz com naturalidade e que parece difícil para os outros. Paciência. E o que eu faço com naturalidade é ouvir. Legal. Por exemplo, eu não consigo ouvir com naturalidade. Para ouvir, quem trata no dia a dia comigo vê que a pessoa chega para me falar algo e a minha tendência natural é continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas aí, como eu flexibilizo, eu levo 2 segundos e paro para ouvir quem está me falando comigo. Mas não é natural para mim ser receptivo para ouvir, entende? Já para mim é eu natural. melhorei muito. Tá me ouvindo? Tá trancando meu áudio também? Ok? E a lógica é essa. E aquilo que eu faço, que você faz com naturalidade, Rodrigo caiu de novo, que você faz com naturalidade é porque está muito afim com o seu perfil, com os seus valores. Isso tem a tendência a ser mais bem feito, feito com prazer. Então é isso que você tem que procurar. É isso que você tem que procurar. No dia 21, agora no sábado, eu vou fazer uma palestra, um semináriozinho de 1 hora mais ou menos, no YouTube, falando sobre a importância dos relacionamentos. E qual é a importância dos relacionamentos? Relacionamento você com a sua esposa, você com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu filho, com o seu chefe, com os seus liderados, com o seu vizinho, até com quem você não gosta muito. A lógica é essa. Então, essa palestra vai ser gratuita, eu vou passar os dados para inscrição durante a semana aí, tá? Rodrigo voltou? Mas conseguiu me ouvir, Rodrigo? Tô sim, tô ouvindo. Voltou aqui. Que eu estava dizendo que aquilo que você faz, que eu, você e quem perguntou também faz com naturalidade, são as coisas que são muito afins do seu perfil. São coisas que são fáceis para ele. E aí a lógica, eu não estou dizendo para ninguém sair do emprego, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que você tem que procurar dar onde você está trabalhando na sua vida as coisas que são potenciais para você. Nem sempre no trabalho você vai estar numa função que é boa para o seu perfil. Então, tem a tendência a ficar uma coisa pesada, sabe? Se você vive o dia a dia numa situação relativamente pesada no trabalho, se a segunda-feira ela é um problema para você, porque está chegando uma semana de coisas que não são agradáveis, tem algo errado. E você tem que buscar, para ter alta performance, buscar algo que atenda às suas expectativas. Se não for nesse emprego, seja no próximo. Mas enquanto você não galga o próximo, neste, busque dar o seu melhor. Eu acredito que qualquer um dos 4 perfis, qualquer combinação deles, tem muito, muito a dar. E aí você tem que mostrar para as pessoas que estão à sua volta tudo aquilo que você tem de bom. E trabalhar para desenvolver aquelas coisas que você... Olá, querida, tudo bem? Tchau. Tudo bem? Abraço para você. Abraço à distância. Para mim, que faço muito... fazer uma vez por mês aquele abraço grátis é uma coisa, né? Mas, vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa boa. Rodrigão, a gente já está aqui com 50 minutos, né? Para a gente não ser cortado no meio. Eu sempre gosto de deixar a gente com tempo para fazer as considerações finais, né? Então, eu nunca deixo no limite para a pessoa não ser cortada no meio da fala. Então, os minutinhos são seus aí. A minha internet já cortou tanto, né?
Mas, enfim, só agradecer, né? Agradecer o convite do Marcelo aí para participar da live. Com certeza vamos fazer outras lives aí, com internet minha melhor, né? Para que possa funcionar tudo bem. Eu estava ouvindo o Marcelo, mas a imagem dele muito travada, mas a questão é minha internet aqui, né? Mas, enfim, gratidão a todos vocês que acompanharam a live, que tiveram paciência aí, foram estáveis, né? E tiveram a paciência de seguir na live aí mesmo com meu Wi-Fi aqui e meus dados móveis caindo. Mas, enfim, continue ouvindo o Marcelo, continue seguindo, né, a Marketing e Desenvolvimento Humano, o Marcelo, e que tem muito conteúdo para vocês, né? O Marcelão vai fazer, é um workshop, não é isso, Marcelão? É um semináriozinho rápido, é uma palestra nossa, né, entendeu? Aquelas gratuitas, porque no dia 28, que é no outro sábado, eu tenho sim o workshop Decifre, Influencie Pessoas, né? Mas esse não vai ser aberto. Mas esse do dia 21, do sábado que vem, então, para saber com clareza isso que a gente está falando, que a gente falou, mas aí nessa palestra eu vou ter os slides, fica mais fácil de visualizar situações análogas a isso que a gente está falando aqui no bate-papo. Pronto, então, pessoal, acompanhem aí o Marcelão e participem aí dessa palestra, né? Com certeza será extraordinária. E mais uma vez, agradecer ao Marcelo, agradecer a todos vocês que acompanharam e pedir perdão mais uma vez aí por estar caindo aqui muito a minha internet, mas enfim, teremos outras oportunidades com internet bem melhor. Com certeza. Eu também agradeço a todos que aqui estiveram, todos que viram ao vivo agora e que verão depois no IGTV e no YouTube. Então, sigam os nossos canais no YouTube, as páginas no Instagram, Facebook, Netflix. Não, Netflix a gente ainda não está, ainda. Mas um dia a gente vai estar no Netflix também, né, Rodrigão? Com certeza. Então, muito obrigado a todos. Esperamos que tenham gostado do conteúdo disso de alta performance. Claro que o assunto não se esgota em uma hora. E a gente, por mais que programe o texto A ou B, em função das perguntas, em função de para onde o papo se direciona, a gente vai flexibilizando e isso que é excepcional. Mas reitero o convite para essa palestra no sábado que vem. Acompanhem lá no Instagram que eu vou divulgar no meio da semana aí para poderem fazer as inscrições. Muito obrigado, Rodrigo. Ok, pessoal. Gratidão, Marcelão. Grande abraço. Tudo de bom. Obrigado por tudo, Rodrigão.